Um bate-papo que vale a pena ouvir. Conversas esclarecedoras. No ar. Entrevista da semana. Muito bom, agora 11h43 na Prudente News, 11h43. De volta por aqui com mais informações. Já estamos ao vivo por aqui no Auto Rádio Show. Também você que acompanha a gente nas redes sociais, aqui no site prudentenews.com.br. E agora vamos bater um papo com o economista Moisés Martins. Já está por aqui. Professor universitário, educador financeiro, doutor em economia produtiva, mestre em administração e finanças. Ele é professor titular em economia e finanças, palestrante em empreendedorismo e atualmente atua como professor na FATEC aqui de Presidente Prudente e também na Universidade Católica. E a gente entra então em contato ao vivo agora com ele que está por aqui nos estúdios para a gente bater um papo, né, Adriano Batista, trazendo mais informações e falar sobre educação financeira. Agradecemos de antemão a presença do Dr. Moisés Martins e pedimos para que o professor trate aqui com a gente, você que está nos ouvindo, vai saber dicas e vai receber orientações sobre educação financeira para você conseguir lidar melhor com o seu dinheiro e cuidar da economia do lar. Sabendo disso, doutor, para a gente já começar o nosso papo, qual que é a melhor maneira de eu controlar o dinheiro que eu ganho para não estar sempre com a corda no pescoço? Bom, de início eu quero dizer o seguinte, nós estamos passando por um momento um pouco até que complicado, né? Nós estamos aí com as pessoas preocupadas com o dinheiro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um planejamento. Esse planejamento institui em saber em quanto você ganha, saber em quanto você gasta. Se você não tiver esse controle, a dificuldade é muito grande. Então, para você ter um controle maior sobre todas essas relações, eu aconselho você ter, para quem não tem aquela cadernetinha, para quem um celular, para um computador, alguma coisa. E aí você vai comprar só o necessário, da forma que é possível, e você vai estabelecer. E se eu quero, mas eu não posso, não compro. E se eu quero e posso, então eu compro. Caso contrário, né, você terá dificuldades. Então é isso. De uma maneira simples, nós vamos tratar aqui para que todos entendam. Tenho feito isso com infinidade de pessoas, né? E estou aqui disposto a fazer também. Quanto mais simplicidade você tiver no seu controle do dinheiro, melhor. Você deve ser simples ao gastar e deve ser um leão ao economizar. Então, para começar, já é uma dica, né? Que era exatamente nessa linha que eu ia fazer a próxima pergunta, professor. O que eu posso fazer esta semana para conseguir alguma economia? Bom, olha, na verdade é o seguinte, para você economizar dinheiro, você tem que estar atualizado das suas possibilidades que você tem. Então, essa semana nós vamos começar o seguinte, amanhã nós vamos guardar R$5. Se a gente guardar R$5, no final de semana nós vamos ter 35. O que é que vamos fazer com esses 35? Com esses 35 nós vamos guardar. Guardar aonde? Numa poupança, né? Nós vamos receber juros, não estamos esperando juros. Eu estou te dando um planejamento, tá? Eu estou te dando um planejamento. E esse planejamento é que você pegue por dia R$5, não é assim? As pessoas não oferecem um produto para você e diz que você vai pagar apenas 1,99? Eu estou propondo 5. Professor, mas eu não posso guardar 5. Então você vai fazer o seguinte, se você vem do trabalho e gasta R$5 no trabalho, você vai procurar uma carona na segunda, ou na terça, ou na quarta. Você vai procurar uma carona e você vai economizar esses R$5 que eu estou propondo para você. Essa é uma dica fantástica que você utiliza às vezes com seus filhos, com alguma coisa parecida, mas você não faz. Então faça você que você vai ver. Vou te dar uma ideia então. Nesse momento, se você imaginar que você precisa guardar R$500 no final do ano, porque no final do ano você vai fazer uma festa de R$500. Uma festa de R$500, sabe quanto você vai ter que guardar? 45 por mês. Você guardando R$45 por mês, com certeza no final do ano você terá então seus R$500. Essas coisinhas, né, parecem em tom de brincadeira que a gente faz na educação financeira, mas na verdade são coisas que caminha pelo seu cérebro e vai ficando preso em você, e você, né? Não estou pedindo para você ficar chato, não estou pedindo para você ficar seguro, porque isso pode te atrapalhar o seu namoro, o seu casamento, alguma coisa. Eu estou pedindo só para você fazer o seguinte,
ter controle daquilo que você pode e daquilo que você não pode. Muito bem. O professor, é interessante essas dicas, porque poucas pessoas colocam em prática, né? A gente às vezes sabe que precisa economizar, precisa guardar, mas nunca coloca em prática porque sai gastando à vontade, de repente, eu falando aqui hoje, eu estou lembrando, e acaba depois no final do ano, em vez de estar com economia, está com dívidas, né? Mas eu queria que o senhor falasse agora quanto eu devo, por exemplo, usar das minhas economias. Do seu salário, é isso? Exatamente. Olha, quando nós temos um salário, a grande preocupação é o seguinte: acabamos de ouvir aqui na entrevista anterior que alguém, quando pega um salário, então ele tem assim, por exemplo, R$ 2.800, que é o limite máximo em que vão te cobrar imposto de renda. Você faz o cálculo que você tem 2.800. Não, você não tem 2.800, né? Porque você tem que descontar INSS, você tem isso e tal, então isso acaba resumindo em 30%, que você vai cair na sua mão mais ou menos 2.200. Olha, no passado, a matemática financeira, então, exigia que você tivesse uma economia de 30%. Hoje, nesse processo inflacionário, se você conseguir guardar 10% daquilo que é livre para você, você está automaticamente inserido no processo de uma grande economia. Então, por exemplo, se você tem 2.200, se você conseguir guardar 220, seria um processo bastante interessante. Acredito no mundo de hoje um pouquinho de dificuldade, porque os salários eles são reajustados após o ano. Então você tem aquele ano de sofrimento. Vamos tirar a inflação desse ano que foi de 10,56%. Então, se você imaginar que eu estou propondo para você 20%, então eu estou sugerindo aqui, isso faz parte de um livro que eu escrevi comprovadamente, mostrando a realidade do negócio. Então, se você conseguir economizar 10%, você vai estar automaticamente feliz. Vou te dar um exemplo que às vezes está lá no meu livro. Para você entender como funciona esse processo, você tem que entender que a economia ela tem que circular. Então, o dinheiro tem que circular, e se o dinheiro tem que circular, nós vamos fazer o quê? Vou te contar uma historinha bem legal, né? Se depois tiver que cortar o tempo, só para você entender, que eu acredito que os ouvintes vão ficar bastante interessados nisso. Vamos imaginar que eu seja um vendedor de sapatos. Eu saio e vou a uma determinada cidade vender os sapatos. A partir do momento em que eu vou vender os sapatos, eu chego lá, vou até o hotel e falo, vou te dar uma nota de R$100 aqui. Dando a nota de R$100, a pessoa fala assim, graças a Deus, esse professor apareceu e eu vou pegar esses R$100 e vou pagar o supermercado que eu estava devendo. Vou ao supermercado, o supermercado pega, graças a Deus, e eu vou pagar para o entregador de verduras. Depois eu vou ao fornecedor lá no sítio. Lá no sítio, a hora que eu chego para entregar, a nota está circulando, a hora que eu chego para ele entregar, ele olha e diz assim, eu estou devendo lá no hotel, que os meus parentes vieram até aqui, eu não consegui pagar o hotel. Ele pega os R$100, vai lá no hotel e paga. Essa nota circulou em 10, 15, 20, 30 lugares e está lá no hotel. Imediatamente, o dono do hotel segura, só que 6 horas da tarde eu chego e falo, olha, eu não consegui vender um par de sapato, eu não consegui fazer nada com esse dinheiro, alguma coisa parecida, eu não consegui, eu quero ir embora. Não, fica aqui depois. Ele acaba me devolvendo o dinheiro e eu venho embora da minha cidade, venho para Presidente Prudente. Vamos analisar isso aí. Esses R$100, sabe o que aconteceu? Ele circulou em todo mundo, ninguém deve mais para ninguém, tá? E eu vim embora com dinheiro, é claro que tive prejuízo da gasolina, alguma coisa. Então, o grande segredo é você fazer circular a moeda. Mas você faz circular aquela moeda em que você tem. Então, se você tem 2.200, se você guardar R$100, ela está morta. Ela fica ali porque você vai colocar para circular só no final do ano. E os outros 2.100 você põe em circulação, porque o país precisa, nós precisamos, todos nós precisamos. Então, a função é o seguinte, no máximo, né, você aí guarde 20, 30, porque pode isso te fazer falta. Se vai se fazer falta, não justifica você ficar devendo um cheque especial, você fazendo isso. Pegue o teu salário e guarde 10% que você vai ser feliz pro resto da vida.
Professor, aproveitar que você citou o nome supermercado no meio da sua história, eu queria que o senhor passasse dicas para que a pessoa possa economizar na compra do supermercado. Que tipo de dica o senhor pode falar para essas pessoas? Olha, quando você vai ao supermercado, a primeira ideia, você sai de casa com uma lista pronta. Vai com a lista pronta e pesquisa. Hoje está muito seguro, pesquisa no teu celular os preços menores, tá? Uma relação bastante interessante que a gente tem parece brincadeira, mas ela é verdade. Você não deve comprar por impulso, em hipótese alguma, né? As promoções você precisa tomar cuidado, que as promoções às vezes não equivalem à realidade. Então, quando nós estamos querendo que você vá ao supermercado, que você traga coisas para sua casa, leve no planejamento, compre só o necessário, evite o desperdício, principalmente nesse momento. E uma coisa fundamental que a gente tem, olha, não comprar depois do almoço. Sabiam disso? Não comprar depois do almoço? Por quê, doutor? Exatamente, porque quando você sai do almoço, você vai para o almoço, alguma coisa, almoçou num hotel, num restaurante, alguma coisa, e entra no supermercado. Nesse momento, porque a compra ela é feita por onde? Né? Eu sinto vontade de comprar. Não, você compra simplesmente pela visão. E quando você compra pela visão, e quando você se alimenta, o órgão que mais se apodera da alimentação é a visão. Então você está aí feliz. Tudo que você vê pela frente, você compra. Então essa história são histórias do marketing, mas que dá para você entender claramente. Então, ir ao supermercado com planejamento, né? De preferência, leve a sua listinha, compre só aquilo que é necessário, fazer uma pesquisa e ver se está dentro das suas possibilidades. Caso contrário, vamos deixar para comprar o mês que vem, pronto, e acabou. Professor, para tratar da economia financeira, da educação financeira, em que momento o senhor entende que deve ser iniciada a educação financeira na vida de uma pessoa? Olha, isso também faz parte, né, aí de um livro que a gente escreveu há algum tempo. A educação financeira, ela começa exatamente a partir do momento em que a criança começa a entender o que é dinheiro. A partir de 2 anos você já pode. E quando a gente fala em educação financeira não é o corte dizendo não. É mostrando o que pode, que é diferente do que você falar o que não. Então a educação financeira, ela começa dentro de casa, né? Ela deveria estar inseridas em todas as escolas, já estão em algumas escolas por aí, mas quando o pai tem o controle, dentro de um casamento em casa, né, entre o casal, seja pai, mãe, pai, alguma coisa, o que você tem que fazer é exatamente o seguinte: mostrar o porquê consumir ou não consumir, né? Um dos tem que ser administrador. O que é administrar? É dizer não. Muito pelo contrário. Administrar é dizer sim, e dizer sim mostrando quais são os efeitos positivos daquele sim, tá? Não é dizer não e falar quais são os efeitos positivos do não. Isso não existe, tá? Então, quando nós estamos em educação financeira, a tua pergunta bem pontual, deve começar logo aos 2 anos de idade. Então, às vezes o pai fala o seguinte: olha, eu vou depositar você, meu filho, deposita o dinheiro no cofrinho que eu vou abrir uma continha para você. Tá, ele vai abrir uma poupança e ele espera um juro. Poupança não é juro, poupança é atualização. Então, quando você coloca o dinheiro exatamente no cofre, você está só fazendo a educação financeira do seu filho ou alguém da sua casa. Você não está dizendo que se ele fizer aquilo, ele vai ficar rico, mas se ele fizer aquilo, ele vai ver melhor. Perfeito. Muito bom, estamos batendo papo com o economista, trazendo informações para você aqui ligado, Moisés Martins. Temos o nosso amigo Ronaldo, ele mandou um áudio aqui, eu vou rodar rapidinho, professor, para o senhor tentar explicar. Nós falamos de economizar, desta educação financeira que é muito importante, e olha só a dúvida do Ronaldo Vilas Boas que mandou para a gente. Oi, Del, bom dia, aqui é o Ronaldo que está falando. Del, eu queria aproveitar a oportunidade, não sei se dá para o professor responder essa pergunta, mas se ele pudesse comentar sobre aquela situação, quando a pessoa, quando a gente se propõe a guardar dinheiro, a gente não consegue. Mas quando a gente faz um compromisso de pagar um boleto, pagar um carnê, a gente consegue pagar.
Só que quando a gente tem aquele propósito de guardar o dinheiro, a maioria das pessoas não consegue. Se ele pudesse comentar sobre isso aí, sobre esse efeito psicológico, vamos dizer assim. Obrigado, Del. Um bom sábado para vocês e um ótimo final de semana para os nossos ouvintes aí do Auto Rádio Show. Muito bem, professor. Dá para falar um pouco sobre esse assunto? Claro. Vamos lá, Ronaldo. Pode ficar tranquilo. A saída é muito simples, né? A gente paga o boleto e a gente não guarda o dinheiro. Existe hoje uma operação, né, chamada poupança programada, ou então investimento programado. As agências, alguma coisa, vão direto no teu salário e retira aquilo que é combinado. A partir desse momento virou boleto, né? Então, por exemplo, se eu quero depositar R$100, entendeu? Você vai depositar o próprio banco retira os R$100 do seu salário, não está esperando que você deposita. Você que estava recebendo R$2.000, vai receber só R$1.900. Esse dinheiro vai diretamente para a conta e é depositado na poupança programada que rende sal. Mas se eu quiser tirar, você vai combinar. Eu vou tirar o meu dinheiro só depois de 2 anos, ou só depois de 4, ou só depois de 6 e assim por diante. Ah, mas eu tenho necessidade e vou voltar ao banco para retirar. Não, você combinou que então você não pode retirar, né? Esse investimento é uma combinação fixa, né? Uma renda fixa que você tem ali por diante. Então, essas operações, qualquer agência bancária, qualquer banco faz isso para você, tá ok? Mas eu também aconselho você o seguinte, você tem essa dúvida quanto ao seu processo, olha o que você faz. Você precisa se educar, tá? Educar financeiramente. E aí você tem vários sites, alguma coisa, você pode me procurar aí pelas redes sociais e que você vai encontrar essas falas e orientando você como é que faz. Como você mesmo disse, é um efeito psicológico, né? Acompanha, que vai dar tudo certo. Muito bem, então, batendo papo com o economista Moisés Martins, a gente agradece muito, nosso tempo realmente esgotando por aqui. Rapidamente, professor, como economizar neste momento de inflação e juros altos em que tantos produtos estão caros? Consumindo só o necessário. Então a economia ela passa por aquilo que é necessário. Nesse momento nós estamos com essa dificuldade exatamente porque estávamos vindo primeiro num processo de euforia. Esse processo de euforia, entramos no processo de pandemia. Então esperávamos que a pandemia ia nos trazer consequências piores ainda, trouxe, né? Mas o que tem mais de perigoso nesse momento é você consumir não sabendo o que vai acontecer amanhã, porque nós temos o efeito da guerra, nós estamos por aí ainda precisando tomar cuidado. Então, quando você for ao supermercado, compre somente o necessário. Alguém anda falando, olha, vai estocar alguma coisa parecida, isso é tudo besteira, tudo besteira. E compre só aquilo que você realmente precisa e passa a economizar, que você terá, com certeza, bastante lucro nisso que nós estamos falando. Muito bem, então este é a dica especial hoje do Moisés Martins, economista. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Acho que muito esclarecedor o nosso assunto de hoje. A educação financeira é tudo para que a pessoa não entre em dívida. Outra vez a gente pode marcar outro assunto para falar mais sobre endividamento, outras coisas aí, mas eu acho que foi importante o senhor esclarecer. E as dicas aqui para os ouvintes da Prudente News, realmente o programa tem esse objetivo de levar a informação para a população e contamos com um profissional como o senhor aí, que tem uma bagagem muito importante aqui em Prudente e disponível aí para dar informação e compartilhar com os ouvintes. Obrigado, viu? Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Para os seus ouvintes, eu quero dizer o seguinte: cuidado com o cheque especial, cuidado com o cartão de crédito, cuidado com tudo isso, e aí sejam felizes. Se precisar, é só me procurar que estou à disposição.